Vamos seguir falando aqui sobre essa Assembleia Geral da ONU que está acontecendo lá em Nova York, nos Estados Unidos, e a gente vai falar com alguém que está por lá, nos Estados Unidos. Vou cumprimentar aqui do outro lado da tela a socióloga com especialização em ciências políticas, Gisele Agnelli. Gisele Agnelli, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem para vocês? Com vocês? Tudo bem, tudo tranquilo, viu, Gisele? Quero novamente agradecer você aqui para conversar conosco no Faixa Livre, sempre atendendo aos nossos convites, para a gente falar desse conturbado cenário internacional e, nesse momento, mais especificamente, dos discursos que a gente teve lá no dia de ontem, na abertura desse encontro de alto nível lá na Assembleia Geral da ONU em Nova York, esse debate de alto nível, enfim. Como de costume, o primeiro discurso foi do chefe de Estado brasileiro. Eu me refiro ao presidente Lula, que deu recados importantes nessa fala dele, né, Gisele? Ainda que, na minha avaliação, um tanto descoladas da realidade, como costumam ser as declarações do Lula em fóruns internacionais. O presidente questionou de maneira firme a postura do Donald Trump ao atacar a nossa soberania, citou aí falsos patriotas, em referência clara aí ao Eduardo Bolsonaro, atacou a discussão sobre a anistia aos golpistas aqui no nosso país, exaltou a soberania nacional, a democracia, defendeu o multilateralismo e a regulação das redes digitais, condenou o morticínio promovido pelo Estado sionista de Israel, enfim, um discurso dentro do figurino lulista que dialogou com os temas importantes da pauta internacional, também na pauta nacional, enfim, falou da Venezuela, da COP30, enfim. Eu queria começar, Gisele, com uma análise sua a respeito dessa fala do presidente brasileiro abrindo a Assembleia Geral da ONU lá em Nova York, aí nos Estados Unidos, no dia de ontem. Claro. Bom, eu acho que a gente sabe, a gente já está acostumado que nesses palcos internacionais o Lula brilha e sempre ganha um destaque nas mídias, e essa não foi muito diferente, né? Até o Brasil tem uma tradição com isso, que o presidente Lula leva, desde Oswaldo Aranha, que quando a ONU, em 47, eu resgatei aqui a história, uma história bem interessante, os países ficavam ali com medo de começar e abrir, e o Brasil foi com tudo e continua com essa tradição até hoje. E o Lula, acho que é um exemplo também disso, né? Parece que ele está dando recados para o mundo, ele se coloca muito fácil nessa posição mais diplomática, né? Aí, ao conectar temas como você colocou, né, fome, regulamentação digital, clima, soberania, ele propõe uma redefinição de democracia no século XXI. Mais próxima de justiça social. E o coração desse debate contrastou 180 graus com o que Trump veio depois colocar. Então, ficou, acho que uma palavra para a gente definir o que a gente escutou ontem é esse contraste, essa posição 180 graus do que um está falando e o que o outro está falando. E no final do dia, quem está redefinindo a ordem global é os Estados Unidos, pela própria posição de poder que ele tem no Conselho de Segurança, na ONU. A ONU está numa crise enorme agora, não só porque os Estados Unidos se retira de todas as organizações multilaterais e as ataca de frente, como ele a financia. E ele acabou de tirar toda a ajuda financeira que os Estados Unidos dava à ONU, cuja sede é em Nova York, o que faz com que ela precise demitir aí para o próximo ano muitas pessoas. Está numa crise econômica enorme. Então, esse contraste, eu acho que deu a tônica se aquilo ainda faz sentido, dado o novo jogo, a nova ordem mundial que o Donald Trump está colocando, né? Então, acho que esse contraste foi a tônica. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho a respeito desse contraste entre os discursos dos dois líderes em relação a isso que a gente viu lá na ONU no dia de ontem. Isso ficou muito marcado nos discursos do Lula e do Donald Trump. Agora, Gisele, como eu ressaltei, e você também registrou, esse discurso do Lula em fóruns internacionais, isso produz algum tipo de efeito prático, de fato, inclusive em relação às ações dele? Isso porque o Lula, como eu citei aqui, fez uma fala contundente em relação ao genocídio em Gaza, mas sequer rompeu relações comerciais e diplomáticas com o Estado sionista até agora. Há quem diga que ele se coloca também como um legítimo representante
do Sul global, mas não saiu em defesa da Venezuela contra as ameaças do imperialismo estadunidense que a gente tem visto ao longo das últimas semanas. Fala em regulação das redes digitais, mas estabeleceu um regime especial de tributação para os data centers aqui no Brasil, que se mostra como uma ameaça à nossa soberania digital, mas não só, também coloca em risco os nossos aquíferos, considerando a quantidade absurda de água que é utilizada para resfriar esses supercomputadores. Gisele, quando o Lula prepara esse tipo de discurso com seus assessores, será que ele não para refletir sobre a prática política dele, as contradições que existem entre o que ele fala e o que ele faz? Aí é uma questão doméstica do Brasil, né? Mas eu acho que sim, é uma contradição. O ponto, acho que olhando sob essa ótica que a gente está falando da ONU, eu acho que mesmo o BRICS, mesmo o Sul Global, se a gente for pensar os países que fazem parte do BRICS, a gente tem uma democracia liberal forte no Brasil, ali na África do Sul também, versus outros países que têm outros regimes também. E é sempre esse cuidado entre o quanto o lado econômico está lá, tá aliado com o discurso, o sistema político dos governos, né? Então, acho que o Lula está fazendo essa distinção entre economia é uma coisa, o lado político é outra. Em tudo, também com relação à Rússia, né? E o conflito da Ucrânia, com relação a Israel. Ele tem essa dicotomia interna. E pelo próprio fato de estar no BRICS com esse tipo de regime, a gente está falando do BRICS Brasil do lado da Rússia. A Rússia nem sequer tem eleições diretas. O Lula não citou o Vladimir Putin nesse discurso que ele fez ontem lá na ONU. Isso ficou também, foi lembrado pelos críticos aí em relação a essa fala do presidente brasileiro. Agora, o Gisele, algo que chamou atenção também, como você até citou na tua fala inicial, foi esse contraste entre os discursos do Lula e do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que falou logo depois. O Trump deu um show de arrogância, prepotência, grosseria, ataques à ONU, uma fala claramente provocatória. Daqui a pouco a gente vai analisar, inclusive, o momento em que o republicano relatou o encontro que ele teve com o presidente brasileiro nos bastidores das Nações Unidas. Mas antes eu queria ouvir uma análise tua sobre essa fala do líder estadunidense, por favor. Como é que essa declaração ou essas declarações do Donald Trump lá na Assembleia Geral da ONU repercutiram aí nos Estados Unidos? Tá. Eu vou fazer uma breve análise da fala do Trump e eu acho que ele começa ali o tom geral, né, com muitas bravatas pessoais, né? Então, só eu consegui encerrar 7 guerras, que é uma lorota sem tamanho, porque os dois principais conflitos no mundo ele não conseguiu resolver e ele fez muito populismo eleitoral que ele conseguiria resolver ali Israel, Gaza e Ucrânia, Rússia. A despeito do público dele interno, o público MAGA está esperando que os Estados Unidos não gastariam um centavo com nada internacionalmente, nem ajuda a Israel, que continuou e foi ampliada ainda, tampouco ele quer ajudar a Ucrânia e cobra. Ali, com relação à Ucrânia e à Rússia, parece que ele realmente tirou o pé do acelerador. Mas, enfim, muitas bravatas pessoais, essas 7 guerras que ele se envolveu, ele não resolveu as guerras, né? Teve apenas um envolvimento, um pedido de envolvimento de alguma das partes. A narrativa de ameaça existencial. Então, ele usou muito as palavras terrorismo, imigração, clima como farsa e uma exaltação nacionalista. Ele voltou a falar da Idade do Ouro dos Estados Unidos, que foi um componente importantíssimo para ele ganhar as eleições nos Estados Unidos. A Era do Ouro é quando os Estados Unidos crescia 12% ao ano na era de Ronald Reagan, e ela traz em si para o público o sonho americano como se ele tivesse de volta, um contraponto com uma dificuldade econômica que vinha vindo nos Estados Unidos pouco a pouco pelo esgotamento do regime neoliberal.
Então, o tom dele foi ao mesmo tempo populista e performático. Ele extrapolou muito tempo. A gente viu que o Lula ficou ali no tempo dos 15 minutos. Ele falou por quase uma hora. E que, numa análise semiótica, já quer dizer como ele se colocava acima de todo mundo que estava ali. E repetiu muitas coisas, muitas hipérboles, exaltou os Estados Unidos como uma potência insuperável no mundo inteiro. Ele trata como interlocutor a, mais importante ali a Europa, como se ele fosse mais próximo da Europa, mas a gente também já viu que ele se considera como alguém acima da Europa. Quando os líderes europeus vieram em massa para os Estados Unidos ali com o Zelensky há pouco tempo para discutir a guerra Israel-Palestina, ele se colocou até numa mesa, no meio da mesa, como se todos os outros fossem, como se fosse um gabinete presidencial e ele no topo da Europa. Então ele fala que ele gosta muito da Europa, são meus amigos, meus primos, mas eu vou te dar um recado. E aí ele passou uma retórica de vocês vão quebrar, vocês optaram, e aí ele falou muito do meio ambiente, que é muito caro, economia verde, vocês querem ser politicamente corretos, vocês vão quebrar. Então ele estava no nível de eu dou o recado e recomendo que vocês tenham que fazer. E é muito interessante ele se colocar nessa posição, porque ele volta no cerne do que é o Trump 2, que é o excepcionalismo americano, né? Eu sou superior, isso que pautou o imperialismo americano por tanto tempo. Com os democratas, ele continua, mas ele perde um pouco de poder, esse conceito. Com o Trump 2, ele veio na sua potência, acho que é máxima, que a gente vai conseguir ver nos Estados Unidos. Uhum. O Trump faz, acima de tudo, um discurso de autoexaltação lá na Assembleia Geral da ONU, como é de costume ele fazer nesses fóruns internacionais, mas não só. Enfim, um negócio horroroso que a gente viu lá do Donald Trump na ONU. E esse ataque, esses ataques, o Gisele, que o Trump fez à ONU, a gente sabe muito bem que a ONU é um fórum, um espaço, perdeu muita força ao longo desses últimos anos. E o Trump, ele, acima de tudo, segue tentando reduzir ainda mais a importância das Nações Unidas. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que representa, ou o que representam esses ataques do presidente dos Estados Unidos. Ele reclamou até do teleprompter, falou do elevador que disponibilizaram para ele lá na ONU, enfim, para além de uma série de outros ataques que ele fez, minimizando a importância da ONU. Eu queria que você falasse o que é que representa esse tipo de ataque do Trump, o que é que ele quer dizer quando ele tenta reduzir a importância da ONU? Um detalhe é ele saiu de praticamente tudo. Ele tirou o financiamento da ONU, mas ele foi lá. Então é importante dizer que ele estava lá. Ele estava lá para passar um recado, que ele está acima de qualquer organização multilateral. Ele desacredita totalmente a ONU, ele desacredita qualquer tipo de sentar junto. A reafirmação do excepcionalismo americano estava lá. E o final do discurso dele me arrepiou ainda mais, Anderson. Então, ele estava num discurso anti-ONU, anti qualquer. A discussão, às vezes eu escuto que ele é bilateral, mas ele não é bilateral. A negociação comercial deles com as tarifas é uma negociação de coerção, ele é bullying. Eu mando, você se dobra. E pior, quem se dobrou ali se deu ainda mal. Eu acho que o Lula, por não ter se dobrado, ele ganhou ainda alguns pontos. E isso tem a ver com o que a gente viu ontem também. Mas no finalzinho, ele exaltou muito a história norte-americana por um viés. Quando ele falou quase de um destino manifesto ali. Ele estava falando dos ingleses que vieram para cá por liberdade religiosa, desbravaram e fizeram essa grande civilização. Sim, desqualificando povos indígenas, desqualificando qualquer tudo. Ali, um cristianismo exacerbado, uma visão hierárquica de culturas, a sua como superior às outras. É uma personificação do poder exacerbada dele. Então, assim, eu sou o dono do mundo. É essa mensagem que ele ia passar. Isso está em conflito 180 graus com o princípio da ONU. Por isso que é tão contrastante, seja o Lula, seja qualquer uma das pessoas que estavam ali falando. Uhum.
O Trump ele se destaca muito por essa arrogância, por essa questão que você cita, essa tentativa dele de reduzir o espaço dos organismos multilaterais, se colocar como principal figura no planeta. Enfim, é um negócio horroroso que a gente vê lá em relação ao presidente dos Estados Unidos. Eu queria trazer também, Gisele, algo que produziu muita repercussão e surpreendeu muita gente quando o Donald Trump falou desse encontro rápido que ele teve com o presidente brasileiro nos bastidores, disse que ele e o Lula se abraçaram, falou que gostou do petista, que tiveram uma química excelente, entre aspas, que o Lula parecia um cara muito agradável, enfim. Sinceramente, nada que surpreenda a vinda dessa figura absolutamente imprevisível que é o Donald Trump. Aliás, ele disse até que vai fazer uma reunião com o presidente brasileiro para discutir as questões entre os dois países, incluindo tarifaço, enfim. Zélio, o que a gente pode dizer sobre essa postura, eu diria, surpreendente do presidente dos Estados Unidos em relação ao Lula? Acho que surpreendente é a palavra, porque é muito difícil fazer análise, prever o que o Trump vai fazer, porque ele é personalista, ele é caudilista, para usar um termo que a gente conhece na América Latina. Ele age por e ele está tendo várias atitudes que contrariam, até porque eu estava vendo ali, as minhas primeiras análises é todas de um alinhamento dele com algum tipo de personalidade autocrática. Então, a gente vê ali o Modi, ele com a Hungria, Erdogan, ele tinha uma proximidade, até com Putin, com todas essas personalidades autocráticas, você via a afinidade. Mas agora ele até se contradiz, porque ele atacou a Índia, numa construção ali muito importante, tanto para os republicanos quanto para os democratas, com o tarifaço igual do Brasil de 50%, e um país geograficamente importante para ele, por um contraponto ali com a China, que é o arqui-inimigo dos Estados Unidos. Então ele se contradiz. Por quê? Porque ele é muito personalista. Ele é muito impulsivo, ele é muito diminuto. Ah, bateu o santo ali. Foi isso que aconteceu com ele e com o Lula, naquele momento, naqueles segundos, assim. E ele fala o que vem na cabeça dele, ele é imprevisível. Ele é egocentrista, narcisista, e ele é imprevisível. Então, é com isso que eu vi o encontro dele com o Lula. E por isso, Anderson, que eu tenho muito medo do que vem. A gente tem que lembrar o que aconteceu, a humilhação que foi com o Zelensky, e basta uma faísca, que foi o J.D. Vance, que fez ali um comentário atravessado e o Trump já embarcou e o negócio degringolou, ou alguma coisa até mais estruturada, como um vídeo que ele colocou ali para o Ramaphosa da África do Sul, falando sobre genocídio branco, quebrando todos os protocolos. Aquilo foi horroroso. E eu sempre penso nesse encontro com o Ramaphosa, se o Lula se colocar nessa posição, ali naquela salinha oval, a chance dele ser humilhado, de a gente ver um vídeo bolsonarista, ou coisa pior, é enorme. Então, ontem, quando eu vi o Mauro Vieira conversou rapidamente com uma âncora da CNN Internacional, a Amapur, ele deu a entender que talvez esse encontro seja por telefone. Se for não público, eu acho que o Lula vai ganhar, ele vai se proteger e se blindar, porque até agora ele só humilhou qualquer país que tenha um PIB menor que o dele, que não seja um autocrata. Acho que são essas as duas. Até a Europa corre o risco de ser humilhada ali com ele, se ela não vem em bloco, como ela veio, foi essa estratégia na última negociação de Gaza. Teve que vir todos de uma vez. Então, acho que é um pouco isso. Eu ia justamente levantar essa questão, viu, Gisele? O que é que a gente pode esperar desse encontro que vai acontecer entre o Lula e o Donald Trump na próxima semana? Como você disse, a possibilidade de que esse encontro aconteça, esse diálogo entre as duas lideranças aconteça ou por telefone ou por videochamada. Isso não deve mudar. Eu acho pouco provável que o Lula se disponha aí aos Estados Unidos para conversar em território inimigo com o Donald Trump diante desses casos, inclusive que você citou, do Cyril Ramaphosa, do próprio Volodymyr Zelensky, enfim, foram humilhados ali pelo Trump na Casa Branca. Ainda não foi definido como é que vai se dar esse encontro.
O Donald Trump é, acima de tudo, imprevisível, como a gente analisou aqui, né, o Gisele. A gente, por mais que ele faça elogios ao Lula, diz que é uma boa pessoa, isso pode ser uma cilada que ele está preparando para o presidente brasileiro, não? Eu acho muito complicado. Eu acho que o Lula não devia de jeito nenhum fazer nesse formato que ele está fazendo com os outros líderes. Eu acho que a chance de dar. O Marco Rubio também fala muito, e o Marco Rubio está muito envolvido nas questões. É o grande interlocutor ali do Eduardo Bolsonaro. Eu acho muito perigoso. Acho que ele devia fugir, não fazer isso. Se essa for a condição, ele nem ir. Eu acho realmente. E o fato dele não falar inglês fluente e precisar da tradução, já deu para ver em todos os encontros anteriores que complica um pouco, porque eles não têm nenhuma paciência, eles interpelam, eles não terminam a frase. Por mais que pareça um detalhe, do jeito que está ali, isso faz diferença. Isso deixou vários líderes que não falam inglês fluente ali em maus lençóis, pela característica mais violenta de comunicação ali, maga, do Trump. A forma depois com que as perguntas são feitas, cada vez mais a gente vê jornalistas independentes, experientes, serem substituídos por blogueiros maga, extremistas de direita. Então, para algumas perguntas plantadas, algumas questões ali que podem vir bolsonaristas 100% ali dominando as perguntas, tem vários problemas. Eu realmente, se isso acontecer de forma pessoal ali, como está acontecendo com os outros países, eu tenho muito medo do que pode acontecer. Não, acho pouquíssimo provável que, de fato, o Lula aceite fazer esse diálogo com o Trump lá nos Estados Unidos, até por conta não só desses episódios que a gente citou aqui, mas também por conta da assessoria do Lula. O presidente brasileiro, no que diz respeito à agenda internacional, à diplomacia, o Lula vai muito bem, o governo dele vai muito bem no cenário internacional, e eu tenho certeza que os assessores dele não deixariam que ele passasse por esse tipo de situação, ocorresse esse risco de ser, enfim, ofendido pelo Trump, humilhado pelo presidente dos Estados Unidos lá na Casa Branca. Acho que o que deve acontecer, de fato, é o que está colocado. Muito provavelmente uma conversa por telefone ou por videochamada, sem qualquer tipo de repercussão no que diz respeito à imprensa. Óbvio que vai se falar sobre o que eles declararam, sobre o que eles conversaram, mas não devemos ter imagens aí desse encontro, enfim, só o que sair por parte da diplomacia dos dois países. Gisele, eu queria trazer aqui para a mesa uma análise. Eu tenho ouvido algumas análises de que os bolsonaristas não teriam gostado desses afagos do Donald Trump ao presidente Lula. No entanto, um dos próceres dessa extrema-direita, que é o Paulo Figueiredo, que está aí, inclusive, nos Estados Unidos, conspirando contra a nossa democracia, fez uma leitura um pouco distinta disso. Veja só o que é que esse cidadão, que é alvo, inclusive, de um inquérito no STF, disse sobre a fala do Donald Trump. Abre aspas, Trump é um gênio. Ele denuncia a ditadura brasileira e a invasão da jurisdição americana bem na ONU. Em seguida, diz que gosta do Lula, que o chamou para conversar, e complementa dizendo que o Brasil vai continuar indo mal, exceto se estiver ao lado dos Estados Unidos. Deixou o presidente brasileiro numa situação impossível, ter que ir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e restrita? Fecha aspas, fala do Paulo Figueiredo nas redes sociais. Ele publicou esse post nas redes. Gisele, você está de acordo com essa análise aí do bolsonarista? O Donald Trump preparou mesmo esse circo para constranger o Lula? Como é que você vê essa leitura que setores do bolsonarismo fizeram em relação a essa fala do Trump? Olha, o governo Trump são dois Is: intolerância e ignorância. O Partido Republicano é muito ignorante com relação à política externa. Até o livro da filha do Cheney, a Liz Cheney, que eu li, que foi a relatora da invasão do Capitólio, ela é uma grande republicana, mas uma conservadora tradicional contra o Trump. No último capítulo do livro, ela defendeu o Bolsonaro. Ela nem entendeu a contradição que ela estava escrevendo ali.
Então, eu falei isso para a gente ter uma noção de que os Estados Unidos, o republicano médio, ele é muito afastado de questões internacionais. E eu vejo o Trump dessa forma. Quem ali está mais próximo da América do Sul é o Marco Rubio, que é o ouvido onde está chegando tudo. O Marco Rubio é muito próximo de congressistas, senadores e deputados de direita latino-americanos, principalmente cubanos, venezuelanos, dissidentes desses países e críticos. Sempre as versões mais à direita. E ele também teve envolvido ali na tentativa de golpe do Petros, do ex-ministro internacional, também de Relações Internacionais do Petros, que veio falar com o Rubio. E o Eduardo Bolsonaro é outro exemplo na América Latina. Então, é ele que traz essas questões meio prontas para o Trump, mas o Trump em si é uma figura muito afastada dessas. Então, eu ficaria mais preocupada com o Rubio do que com o que o Trump falou. O Trump é aquela coisa ali. Talvez se o Lula tivesse chamado ele para tomar uma cervejinha, ele tivesse ido. É uma coisa de impulso e ignorante. Então, por isso que eu já desqualifico esse comentário de gênio do Figueiredo. E quem é o Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro? Além de já estarem assim super enrolados agora o Eduardo Bolsonaro na justiça brasileira, eles são kamikazes, né? São pessoas que estão ali dependendo e torcendo para que o governo se fique, né? Inclusive, o Eduardo pode ter em algum momento, o seu passaporte diplomático daqui cassado, já devia ter sido, aliás, né? E por fora dessas narrativas que a gente vê na mídia, quando a gente tem a oportunidade de ver as trocas de mensagens que a gente viu, por exemplo, entre o Eduardo Bolsonaro, que foi aberta ali pela justiça, que ele chamou os Estados Unidos, desculpa a palavra, de porra, eu vou ficar nessa porra aqui, pai, xingou o pai também, enfim. Quando a gente consegue ver o que tem por trás dessa verniz, dessa camada de narrativa política, a gente vê que ele talvez esteja caindo na real, que ele está preso aqui, que ele não pode sair daqui. Tomara que ele goste muito da Disney e tenha dinheiro para ir muito da Disney, porque ele não volta para o Brasil sem ser preso. E aí a gente vê o quanto é difícil morar aqui e não voltar no país que no fundo você ama, onde está sua família e que você vai ter que se conformar com isso aqui. Aí a gente vê exatamente o que eles estão sentindo. São figuras absolutamente kamikazes. Olha o que aconteceu com a Zambelli, né? Por exemplo, é o destino do que vai acontecer com ele. A única salvação, e vamos ver se ele ficar sem passaporte, se ele precisar de um passaporte aqui, por exemplo, de exilado político, aí ele vai ter que contar bastante com o Trump. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro já são alvos, inclusive, de inquérito lá no Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Essa semana, inclusive, foi aberto esse inquérito para investigar essa conspiração que os dois estão construindo contra o Brasil lá nos Estados Unidos. Enfim, figuras deletérias que vão para o lixo da nossa história. Isso é um fato, assim como o próprio Jair Bolsonaro. Gisele, eu queria também falar um pouco sobre Desculpa, Anderson, mas o Paulo, só para te complementar antes de você fazer a pergunta, o Paulo Figueiredo também está sofrendo uma ação aqui nos Estados Unidos, viu? Por triangulação ilegal de dinheiro. Com uma história da Rumble aí, das mídias sociais do Trump e uma história de lavagem de dinheiro, só para complementar. É uma complementação importante, uma figura que tem problemas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, ou seja, acima de qualquer suspeita, esse cidadão chamado Paulo Figueiredo. Gisele, eu queria continuar repercutindo essa Assembleia Geral da ONU. Eu não sei se você acompanhou outros discursos que a gente teve ao longo dessas últimas horas. Parece que Gustavo Petro fez um discurso muito contundente lá na Assembleia Geral. Eu queria que você falasse um pouco o que é que a gente pode esperar, acima de tudo, dos resultados dessa Assembleia Geral e uma análise mais geral tua sobre o que disse a figura principal da ONU lá na abertura dos discursos, falar sobre também, especialmente essa fala do Gustavo Petro, o presidente, eu me refiro ao Antônio Guterres, né, claro, e também na fala do Gustavo Petro que a gente teve, se não me engano, foi nessa manhã que o Petro falou lá na Assembleia Geral. Como é que você analisa esses discursos que a gente teve até aqui, para além do Trump e do Lula? Eu vou ficar te devendo a fala do Gustavo Petro, porque eu não tive oportunidade de olhar de ontem para hoje. Tanto a fala do Guterres,
acho que ela tem muito a ver, principalmente com o multilateralismo, claro, mas muito também com a gente chegar numa solução conjunta para as guerras. Eu acho que esse é o foco desses 80 anos de ONU, é o grande foco de existência da ONU em si, e que foi desmantelado pela postura do presidente Trump. Então, acho que esse foi o recado que muito diplomaticamente o Guterres quis dar, e a questão de Gaza, a questão da Ucrânia, e tá muito difícil, Anderson, eu não sei como isso. A gente está caminhando para um planeta, já dizendo quase, né, exceção da Itália, um outro, mas reconhecendo o Estado palestino, mas sem muita ação por conta dos Estados Unidos estarem bancando Israel, muito mais que bancando Israel. Eu acho que ele está tão junto com Israel como o grande país e a zona de influência americana no Oriente Médio, e o Trump, geopoliticamente, os únicos países que eu vi ação e discurso ele ser coerente são ali o Emirados Árabes, o Catar, que ele fala muito, que ele tem interesse até imobiliário na região, a família dele está muito focado ali. E Israel Israel. Então, ele mudou todo o eixo, né? Deixou a Índia, que era um parceiro importante, e ele está mudando esse eixo. E o excepcionalismo americano é como se ele tivesse se expandido e coberto Israel. E é assim que todos os países do mundo estão vendo Israel, sob a tutela e o guarda-chuva dos Estados Unidos. Então, eu vou te falar que eu não sei como dar uma opinião do que está acontecendo, mas essa é a movimentação que eu estou vendo. Questão muito O, complicada ali de Gaza. sem dúvida, questão muito complicada. Agora, o Gisele, o que a gente teve aí nessa Assembleia Geral até aqui foram uma série de países reconhecendo o Estado palestino. Eu até citei aqui França, Reino Unido, também Austrália, o Canadá, reconheceram a existência do Estado palestino lá na ONU. Isso, de alguma forma, não pode mudar a correlação de forças, especialmente isolar cada vez mais Israel e os Estados Unidos em relação a esse massacre que a gente observa lá no Oriente Médio, o massacre de palestinos lá em Gaza. Aliás, para falar em massacre, parece que um dos barcos da Flotilha da Liberdade foi atacado essa madrugada. Eu até tentar buscar aqui mais informações para trazer isso aqui no nosso programa, mas enfim. Essa postura de lideranças internacionais nesse momento, reconhecendo a existência do Estado palestino, não tende a isolar cada vez mais e pressionar Estados Unidos e Israel em relação a esse genocídio? A gente não pode ter uma mudança de quadro a partir da postura, da posição dessas lideranças internacionais? Pode, eu acho que essa pressão vai aumentar, eu acho que cada vez mais as pessoas vão estar do lado ali, vai conseguir mudar? Bom, realidade, fato é que os Estados Unidos estão apostando no contrário. Ele dobrou a aposta, inclusive. Tem uma expectativa essa semana, Anderson, nas conversas da ONU, do Trump atacar diretamente o Tribunal Internacional Penal. A gente está falando de coisas 180 graus em sentidos opostos, ou seja, ele já atacou indivíduos do Tribunal Internacional Penal sistematicamente com sanções. A gente já viu ali queda de e-mail e aliado com as grandes empresas americanas. E a gente não teve nem Magnitsky ali. O pessoal do Tribunal Internacional saiu, depois de ameaças de mais sanções, imprimindo documentos de toda a investigação que eles estavam fazendo sobre Israel e os crimes de guerra ali na faixa de Gaza, porque a nuvem, que era onde estava acumulado todos os documentos, foi ameaçada pelos Estados Unidos. Eles ficam sem acesso aos documentos. Olha que loucura, né? Então, e a gente tem escutado muito essa semana aqui rumores de que ele vai atacar a instituição como um todo e não pessoas específicas. Seria uma escalada enorme. Seria como se ele atacasse o nosso Supremo inteiro, apesar dele já praticamente só deixou os ministros mais ligados ao Bolsonaro de fora. Mas atacar uma instituição multilateral. Os Estados Unidos vai atacar, já atacou pessoas e provavelmente vai atacar a instituição. É que
por lei, ele tem um pouco mais de dificuldade dentro dos Estados Unidos de fazer a instituição como um todo. Mas, desculpa, Anderson, estou bem pessimista de ver alguma reversão do cenário ali em Gaza, para ser bem realista. A gente tem que ser, acima de tudo, realista, como você trouxe, né? A situação lá é muito grave, não dá, de fato, para esperar que haja uma mudança significativa do que a gente tem lá no Oriente Médio a partir desse encontro que a gente tem lá na ONU. Eu citei ainda há pouco, Gisele, essa situação envolvendo a Flotilha da Liberdade. Eu vou até trazer aqui imagens de uma matéria do pessoal lá do ICED, está aí para vocês. A flotilha humanitária com destino a Gaza sofre pelo menos 9 ataques de drones. A missão humanitária que tenta romper o bloqueio israelense em Gaza foi vítima de novas agressões. A flotilha Global Summit composta por 50 embarcações que transportam ajuda humanitária para Gaza, informou nesta terça-feira que foi alvo de 9 ataques de drones contra 5 navios que navegam no mar Mediterrâneo ao sul da ilha grega de Creta. O jornalista espanhol Néstor Prieto, que está a bordo da flotilha, relatou que eles ativaram um protocolo de drones depois que cerca de 20 drones começaram a sobrevoar a flotilha. Prieto relatou que inicialmente os drones realizavam tarefas de vigilância, realizando varreduras em diferentes altitudes. No entanto, os ataques começaram logo depois, com pelo menos 9 impactos documentados em vídeos postados nas redes sociais. Tem aqui o vídeo, vou colocar aqui na tela, vamos ver se a gente consegue assistir, ouvir. Vamos ver. Ataques de drones aí. Bom, imagens muito escuras, né? Obviamente era noite lá, onde os barcos foram atacados, enfim. Mas o fato, Gisele, eu queria voltar aqui para o nosso papo, é que Israel segue nesse processo e não permite sequer que a ajuda humanitária chegue a Gaza. Um negócio inacreditável, né, loucura. O único momento que eu vi ele recuar um pouco e atacar Israel, Trump, foi quando, um momento, um pouco tempo atrás, chegou muitas imagens na mídia mainstream americana de crianças naquele estado de... Foi quando foi decretado um estado grave de fome, eu não lembro exatamente, mas ter atingido alguma coisa que era um ponto de talvez não retorno, né, que as pessoas iam começar a morrer. E quando a gente teve isso, chegaram algumas imagens. E aí eu lembrei muito das análises que o Noam Chomsky fazia sobre como internamente os Estados Unidos tinha esse problema de não entender o que era uma guerra pela falta de uma cobertura nua e crua do que estava se acontecendo, né, de pessoas explodindo, de sangue. E nesse momento eu vi o Trump, foi a primeira vez que eu vi o Trump falar sobre mais ajuda humanitária, criticar Netanyahu. Depois sumiram as imagens e parou-se de falar de novo com relação a isso. Essa é uma guerra difícil. Essa semana eu ouvi relato de alguns médicos do meio oeste americano, ou seja, de lugares mais republicanos, que atuaram numa ajuda humanitária, salvo engano, ainda no governo Biden, e estavam dando relatos assim de uma criança de 10 dias com uma bala na cabeça para ser operada, e esse tipo de... Eles estavam sugerindo, os médicos, eram todos médicos que tinham atuado em campo, mas que tinham percebido que tinham sido enganados ali e tinham abandonado a missão humanitária. E eles estavam sugerindo que eles estavam realmente focando em matar crianças, os israelenses entrando nas casas, que não era nada não intencional, aquele tipo de wound, o jeito como as balas estavam, o jeito como eles recebiam as crianças. E era um relato que a Al Jazeera produziu com os médicos americanos e foi transmitida essa reportagem bem chocante na rádio que eu ouço, que é a NPR, que é uma rádio pública. Essa rádio, quando a gente tem acesso a essa informação crua morando nos Estados Unidos, ela foi descontinuada porque o Trump tirou todo o financiamento, a NPR vai acabar. Está com os dias contados. Então,
o que o Trump está fazendo, e quando a gente fala da autocracia fascistoide que está se instalando nesse país, o controle da mídia vai piorar muito. Desculpa, Anderson, mas eu estou bem pessimista ainda. Ah, mas com toda razão, né? Com o que a gente tem visto, ainda mais com o que você vê aí dos Estados Unidos, os discursos, as falas, as ações, é absolutamente inacreditável e não tem como levantar esse pessimismo que você traz aqui para a gente. A Marenildes, a nossa espectadora, lembra aqui o seguinte: ó, além dos interesses do Bibi, tem o resort de Trump em jogo. A Venezuela tem suas riquezas, então é possível Maduro ter o mesmo fim do Saddam. Mas esse resort do Donald Trump que ela se refere é a tentativa de transformar Gaza um verdadeiro espaço para especulação imobiliária, enfim, para que haja, acima de tudo, também muitos hotéis, enfim, um turismo que seja fomentado lá em Gaza, um turismo de alto nível, enfim, de alta classe, lá em território palestino, uma situação muito grave que a gente tem observado, e isso esteve até na própria fala do Donald Trump, um vídeo que ele produziu por inteligência artificial um tempo atrás, enfim. Zé, para a gente fechar aqui o nosso papo, estamos já em cima do laço, eu queria rapidamente falar sobre Charlie Kirk, né? Esse personagem, essa figura que foi assassinado recentemente, o velório dele aconteceu também essa semana que passou, no último domingo, se eu não me engano, foi iniciado o velório dele e houve muita repercussão em relação ao assassinato. Eu queria que você falasse um pouco como é que isso está repercutindo aí nos Estados Unidos. O ativista trumpista foi morto. Como é que está repercutindo esse assassinato dele e como é que a oposição tem lidado com isso? Aliás, eu queria que você falasse se a oposição ao Donald Trump tem conseguido avançar ao longo desses últimos tempos por conta dessa postura errática do presidente dos Estados Unidos. Falar rapidamente sobre a situação envolvendo o assassinato do Charlie Kirk e como a oposição democrata tem se colocado nos Estados Unidos sobre essa situação, esse quadro envolvendo o presidente. A violência política aqui cresceu demais, ela está sendo comparada só à época do macartismo. A gente teve, antes do Charlie Kirk, uma deputada estadual de Minnesota morta com seu marido, e dois senadores também democratas alvejados conseguiram sobreviver em Minnesota. Não teve muita movimentação por parte do governo federal, quase nenhuma sobre isso, e depois a gente teve o Charlie Kirk, que também é violência política, independente de qualquer coisa, e uma mobilização nacional muito forte, a ponto de você ter pedido de hasteamento de bandeira meio mastro para uma figura bastante controversa, com discursos extremamente misóginos, extremamente racistas, transfóbicos, enfim. E aí foi interessante porque foi uma tentativa, o doxing. Eu acho que não tem uma tradução disso para o português, se alguém souber me corrija, mas é aquela coisa de você ir usar as mídias sociais para ir atrás de palavras que façam comentários que você acha ofensivo e mandar isso, por exemplo, para as pessoas, para os empregadores e tudo mais. Isso aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil, né? Teve o caso de um médico também. Isso veio muito forte aqui nos Estados Unidos. Isso virou uma política até estadual, aqui no estado da Flórida, que eu vivo, que é um estado republicano. O conjunto das universidades, tem um CEO que ele manda em todas as universidades estaduais, mandou um memorando aqui para a imprensa, para as universidades, dizendo que o Charlie Kirk era muito bem-vindo nas universidades quando ele veio para a Flórida e que não seriam tolerados comentários de professores e alunos dessas universidades sobre a morte dele. Para você ver no nível de institucionalidade que chegou, e isso endossado pelo governador estadual, DeSantis, que concorreu com o Trump. Então, para vocês entenderem o nível de institucionalidade que chegou, essa loucura. Lembrando que a liberdade de expressão nos Estados Unidos é diferente da brasileira e ela é enorme. E ela abarca o discurso do ódio.
E esse discurso do ódio é tanto para o lado do Charlie Kirk quanto das pessoas que vão falar do Charlie Kirk. A menos que você fale, olha, eu quero matar mais Charlie Kirks, você está dentro. Uma violência explícita no seu discurso, você está dentro. Então, assim, eu não sei nem te explicar porque eles foram de um discurso de uma liberdade de expressão absoluta que não existe nos Estados Unidos, que beirava violência, para defesa agora seletiva de liberdade de expressão, a ponto de haver o cancelamento do Jimmy Kimmel, que tem um show aqui que é muito famoso nos Estados Unidos, aqueles late shows de madrugada que fazem aquelas piadas políticas, e no caso do Jimmy Kimmel, o Trump era o alvo, e ele trabalha para a ABC, que é uma empresa da Disney. Isso gerou uma convulsão. Eu vou te falar que isso foi uma convulsão tão grande, Anderson, que se falava, acho que 50% da ONU, 50% no Jimmy Kimmel. E os democratas e o outro campo ficaram tão revoltados com isso que aconteceu com o Jimmy Kimmel, por uma pressão do governo Trump, que ontem eles declararam que a Disney teve que retroceder e colocaram o Jimmy Kimmel de volta. Eu ainda não vi o Jimmy Kimmel ontem à noite, porque foi quase meia-noite aqui, mas parece que foi o mais visto em não sei quantos anos, né? Então a gente teve uma ação e a gente teve uma reação proporcional a isso. E o Jimmy Kimmel estava no centro disso. Então o programa do Jimmy Kimmel já voltou ao ar, então, no dia de Voltou ontem. Para quem quiser ver, eu ainda não vi, mas foi 11h30 da noite de ontem, e isso estava dominando a mídia aqui, o fato dele ter voltado. Então, essa reação, o Barack Obama veio a público falar sobre esse caso, houve uma comoção bem forte dessa liberdade de expressão seletiva, né, dizendo, olha, todo mundo está condenando o que aconteceu com Charlie Kirk. Mas a gente também tem espaço para criticar as ideias dele, porque de verdade é muito ofensivo você ver uma bandeira meio mastro nos Estados Unidos para uma figura que falava o que ele falava, né? E é isso que o MAGA estava querendo fazer as pessoas engolirem aqui. E aí teve uma comoção muito grande, sim, nesse caso, Anderson. Inclusive aqui no Brasil, Gisele, a gente ouviu muito essa repercussão sobre o programa do Jimmy Kimmel também, que você citou. Eu até trouxe aqui no programa essa questão. Outros momentos aí em que o Trump atacou a imprensa nos Estados Unidos é o modus operandi do presidente dos Estados Unidos. Infelizmente, esse ataque que ele faz aos veículos de imprensa por aí. Gisele, eu quero agradecer a tua presença, viu? Muito obrigado por você fazer esse diálogo aqui com a gente, tratando os temas importantes, especialmente relacionados à Assembleia Geral da ONU. Vamos continuar de olho, acompanhando os últimos discursos que estão acontecendo aí no dia de hoje, e a gente volta a repercutir em breve aqui as questões importantes, especialmente relativas aos Estados Unidos. Obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, Gisele. É sempre uma honra. Obrigado pelo convite, Anderson, e bom dia para todos. Você também. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Gisele Agnelli. Gisele Agnelli, que é socióloga com especialização em ciências políticas,